Isaías, capítulo 56. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Versículo 2. Em um tempo de exclusivismo e hipocrisia, Isaías ergueu a voz profética, declarando uma mensagem difícil de ser aceita e compreendida pelos líderes de Israel. A inclusão de estrangeiros e eunucos na adoração no templo era inaceitável. Tecnicamente, havia um pátio do templo reservado para eles, a fim de que os judeus pudessem evitar-lhes o contato. Isto explica a ira de Cristo ao ver que o único lugar onde era permitido o acesso aos estrangeiros estava tomado por comércio espúrio. Replicando as palavras dadas ao profeta e repreendendo o povo severamente, sua voz embargada e cheia de santa autoridade pôde ser ouvida em cada recinto do templo. Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Marcos capítulo 11, versículo 17. E logo depois, ali mesmo, recebeu cegos e coxos, os quais curou. Mateus capítulo 21, versículo 14. Até mesmo as pessoas com alguma imperfeição física, como os eunucos, eram impedidas de entrar no templo por serem consideradas impuras. No livro de Atos, encontramos o relato de um coxo de nascença que era colocado diariamente à porta do templo para pedir esmolas aos que entravam. Atos capítulo 3, versículo 2. Mas a partir do momento em que ele se viu curado por intermédio de Pedro e João, a primeira coisa que fez foi entrar com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Atos capítulo 3, versículo 8. Filipe foi enviado pelo Espírito Santo ao eunuco etíope, que estava lendo justamente o livro de Isaías. E ao ensiná-lo sobre a transformadora salvação em Cristo Jesus, seu coração foi constrangido pela maravilhosa graça e fé viva que o fez declarar: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Filipe o batizou. Atos capítulo 8, versículos 37 e 38. Assim como a observância do sábado, a obediência à vontade de Deus e fé na aliança do Senhor eram os critérios divinos que revelavam o caráter de seus servos, não importando sua etnia ou condição física. Estes mesmos critérios permanecem como um memorial dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. A palavra profética continua operante. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Mas ai dos atalaias cegos e dos pastores que nada compreendem, que fazem acepção daqueles que Deus prometeu dar um nome melhor do que filhos e filhas. Nossa vida, nossa casa e a igreja devem ser uma casa de oração para todos os povos. Se permitirmos que o Espírito do Senhor habite em nós, em nosso lar e na igreja, veremos poder ainda maior do que no Pentecostes, de forma que dia a dia o Senhor nos acrescentará os que serão salvos. Atos capítulo 2, versículo 47. Amados, breve os justos que estiverem vivos terão de enfrentar um tempo de angústia qual nunca houve. Daniel capítulo 12, versículo 1. Tempo em que serão purificados, embranquecidos e provados. Daniel capítulo 12, versículo 10. E o Espírito Santo está preparando um só remanescente de cada nação e tribo e língua e povo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. A verdadeira adoração ao Criador, que em 6 dias
fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou, Êxodo capítulo 20, versículo 11, que já na criação estabeleceu o seu dia santo, Gênesis capítulo 2, versículos 1 ao 3, confirmará os que receberão do Senhor um nome eterno. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Hoje temos o incomparável privilégio de nos relacionar pessoalmente com o Criador e Rei do Universo. Continue estudando a Palavra de Deus. Ore sem cessar. A oração humilde e sincera move o coração de Deus e torna nossos ouvidos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E Ele fará de nós Filipes atuais, guiando-nos aos eunucos que desejam conhecer Jesus. Pai bondoso, mesmo que provados e afligidos, confiamos na fiel promessa de que estás conosco. Ensina-nos a andar contigo. Dá-nos ouvidos sensíveis à tua voz e um coração disposto e feliz em fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos e filhas de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.